Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podronic FS e hoje eu quero falar sobre um baita de um problema que pode acontecer, principalmente se você utiliza views com relação à performance. Por quê? Porque nem sempre as views que você utiliza pode estar utilizando o índice, certo? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, vamos fazer um select simples aqui e rápido para poder fazer a montagem da nossa view. Vai ser um select from venda V, e aí aqui na venda V eu vou colocar assim, v.data, v.hora e v.valor total, certo? Então esse aqui é o meu primeiro select, vou dar um F9 aqui só para você ver. A gente tem vários dados aqui da tabela venda, e aí eu quero fazer também um select juntando com uma união em uma outra tabela que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho nesse banco de dados aqui duas fontes de faturamento, a tabela venda e a tabela atendimento, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, select from atendimento A, e aí eu vou colocar assim, ó, aqui também os mesmos campos, tá? Então a.data, vou colocar também a.hora e a.valor, certo? Então colocando essas três colunas aqui, perceba que apesar de ter nomes diferentes, eu posso colocar uma união aqui, ó, com union all, e daí ele vai listar todos os registros das duas tabelas. Considerando que ele tem aqui três colunas e essa última aqui tem um nome diferente, vai valer o nome dessa aqui na hora que ele for listar o select. E aí eu vou fazer o quê? Se eu dar um F9 aqui, ele já vai listar todos os dados da tabela venda e da tabela atendimento para mim. Então vai dar registro pra caramba aqui. Eu tenho mais de 110 mil, 112 mil registros na tabela venda e o restante aqui é a tabela atendimento. Mas como que eu diferencio se é da tabela venda ou da tabela atendimento? Vou colocar um campo fixo aqui, ó, V para dizer que é venda, certo? E aí aqui eu vou colocar assim, ó, A para dizer que é atendimento. Preciso colocar um nome na coluna aqui e eu vou chamar ela de origem, certo? Então, colocando esse nome aqui, uma vírgula, automaticamente esse campo aqui já vai receber o mesmo nome, não preciso colocar. E aí, como seria a criação de uma view? Seria create view, v, esse select aqui, certo? Só que eu não vou criar uma view para a gente deixar isso aqui mais dinâmico. Vou fazer uma coisa parecida, que é um select em forma de tabela derivada. Select from, abro parênteses, e vou colocar aqui, ó, tudo isso aqui para frente, fecho parênteses aqui no final, vou colocar X. Beleza. Então, a princípio, a gente tem aqui o código como se fosse uma view. Se eu colocar assim, ó, x.asterisco e vou dar um F9, é como se eu estivesse fazendo um select em cima de uma view, que é um select pronto, certo? Então, apesar desse conceito aqui se chamar tabela derivada, a gente tem um comportamento muito parecido com o view. A diferença é que a view seria assim, from vfat, por exemplo, que seria o nome da faturamento, e aí ignora tudo isso aqui, certo? Só que, como eu falei, não vou criar uma view só para a gente poder estudar mais isso daqui a fundo, mas o comportamento vai ser o mesmo, certo? Então, a gente tem aqui esses dados de resultado, e aí eu quero fazer um filtro, quero pegar somente vendas de janeiro de 2022, das duas tabelas. Como eu tenho o campo data aqui, o que eu vou fazer? Lembrando que se a gente estiver dentro de uma view, a gente não consegue colocar parâmetro variável dentro desse select. A gente consegue colocar por fora dele, certo? Então, vamos respeitar isso aqui, considerando que a gente está trabalhando com view, certo? Então, where x.data between, colocar aqui, ó, 1/1 de 2022, end 31/1 de 2022. Beleza, filtrei pela data, não filtrei? Joia. Então vamos dar um Shift F9 aqui, ó, e aí já vamos começar a estudar e analisar cada detalhe desse script aqui. Olha só, a gente teve um tempo legal, 250 milissegundos, teve aqui, ó, 2.599 registros, lembrando que esse banco de dados aqui, eu estou em nuvem, certo? Então, se você quer acessar esse mesmo banco de dados aqui para poder fazer os seus testes de performance Firebird 4.0, inclusive com uma view aqui, ó, que tem todos os scripts de todas as aulas que eu já publiquei aqui no YouTube, fica à vontade para acessar, tem um link aqui na descrição que te ensina como acessar, beleza? E aí, vamos lá. Aqui, então, a gente já conseguiu o resultado que a gente quer filtrando pela data, certo? E a gente tem aqui dados da tabela venda e tem dados da tabela atendimento aqui embaixo. Beleza, ótimo, né? Então a gente já tem esse resultado aqui bem legal. Se a gente observar a performance, a gente tem uma performance de leitura de 2.553 registros na tabela venda e 66 na tabela atendimento. Maravilha, tá tudo certo, ele conseguiu utilizar índice das duas tabelas. E veja que eu fiz o filtro aqui, ó, no campo data, por fora da estrutura da minha view, certo? Então, o que que acontece? Qual que é o problema e qual é o perigo que pode acontecer aqui de você não conseguir ter performance utilizando view? É o seguinte, olha só, esses dois caras aqui, a gente tem tipos de dados iguais. Olha só, o data da tabela venda é do tipo date e o data aqui também é do tipo date, certo? Aqui, a gente tem a mesma coisa, mesmos tipos de dados em ambos os campos, beleza?
qual que é o problema? Se eu tiver um tipo de dado diferente em um dos dois campos, aí a gente começa a ter que ter mais atenção. Porque olha só, vou fazer o seguinte, ó, vou alterar o campo data da tabela atendimento para timestamp, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, alter table atendimento, alter data type timestamp, certo? Então, faça essa alteração de tipo de dado aqui, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, consegui fazer a alteração. Demora um pouquinho mesmo, porque eu estou em nuvem, o Bexpert carrega um monte de coisa e tudo mais. Você já entendeu isso no vídeo passado que eu fiz lá, na semana passada, beleza? Então, vamos lá. Fiz a alteração aqui. A partir desse momento, o meu campo da tabela atendimento, que é o campo data que eu acabei de alterar, já está como timestamp. Lá na tabela venda, ele vai estar como tipo date, certo? Olha só, está aqui como tipo date. Dentro da tabela, não preciso nem falar que a gente já tem o índice pelo campo data, tanto na tabela venda quanto na tabela atendimento, certo? Então, você vê aqui em índices, cliquei errado ali, ó. No data vem o índices, a gente já tem o índice aqui, ó, pelo campo data. Beleza. Então, não precisei nem mexer nele para poder alterar o tipo de dado. Mas, o que vai acontecer aqui? Olha só, vou voltar aqui no SQL Editor e vou tentar rodar esse mesmo select aqui que a gente tinha acabado de fazer, certo? Então, F9 aqui, o que acontece? Erro. Por quê? Os tipos de dados não são compatíveis entre os selects que tem union, certo? Então, quando a gente trabalha com union ou com union all, a gente precisa ter exatamente o mesmo tipo de dados. E é aqui que acontece o problema. Por quê? Eu tenho a informação aqui, ó, certinha do jeito que eu quero, só que para poder exportar isso, eu preciso compatibilizar os campos. O que eu vou fazer aqui então, ó? Se esse cara aqui é do tipo date e esse aqui é timestamp, vamos dizer que eu não quero perder a hora que está nesse campo aqui. Então, eu preciso transformar esse cara aqui, ó, cast as timestamp. Ou então, até mesmo concatenar a hora, né? Deixa eu só arrumar aqui, ó, timestamp ficou errado. Beleza, timestamp, fecha parênteses, e vou colocar um nome aqui como data, beleza? Só para poder manter o nome da coluna aqui. Beleza, então, quando eu faço essa compatibilização, agora sim, esses dois campos aqui, ó, esse da linha 6 e esse aqui da linha 15, também são timestamp, os dois são. Se eu dou um F9 aqui nesse script, eu vou conseguir exportar os mesmos resultados que eu tinha antes. E olha só, qual que é o problema? Se eu vier aqui na performance, eu tenho uma leitura na tabela venda de 2.000 registros. Nem chegou a mostrar aqui, ó, na tabela atendimento. Por quê? Porque eu não rodei com FATL, então ele não chegou nos registros da tabela atendimento. Então, eu vou cancelar a transação, vou dar um Shift F9 aqui, ó, para a gente poder observar qual vai ser o resultado de performance aqui. Tá? Então, apesar dele ter exportado rapidinho, até comparado com o script anterior, quando era só tipo date, se eu observar aqui a aba performance, olha só o que eu tenho. Na tabela venda, uma leitura de 112.000 registros, ou seja, todos os registros da tabela, e na tabela atendimento eu consegui fazer uma leitura indexada. Por quê? Porque olha só, aqui nessa tabela atendimento, eu tenho o tipo timestamp, estou fazendo a pesquisa aqui pelas datas, certo? Isso daqui automaticamente é convertido para timestamp. Por quê? Porque campo tipo data é timestamp, concorda comigo? Tanto aqui quanto aqui, porque aqui eu transformei. Porém, o fato de ter transformado esse cara aqui em timestamp acabou com a utilização do meu índice, certo? Então, dessa forma, eu não consigo ter uma performance boa na leitura desses scripts aqui, certo? Então, o que eu preciso fazer para poder corrigir isso? Ou você cria um índice por essa expressão aqui, certo? Para você poder ter esse campo aqui como timestamp também. Ou então, eu, ao invés de utilizar uma view, utilizo uma procedure, que daí eu coloco os parâmetros aqui dentro, ó, aqui embaixo de cada um deles. Ah, Edson, mas e se eu não quero utilizar view, quero utilizar só tabela derivada assim como você utilizou? E aí eu quero fazer o seguinte, ó, deixa eu só comentar isso aqui para não ter que ficar selecionando o script. Então, se você quer deixar de utilizar view para utilizar tabela derivada, você tem a alternativa de fazer isso aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, ó, vou recortar ele na verdade, vou colar ele aqui embaixo, certo? Então, ele vai ter um where na tabela atendimento. Então, aqui vai ser a.data between 1/1/2022 and 31/1/2022, beleza. E o mesmo caso eu vou ter aqui em cima, ó. Então, eu tenho duas vezes mencionado o meu filtro de data. Na view você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a view não te permite passar parâmetros variáveis, certo? Aqui, apesar de eu ter passado fixo, a ideia seria colocar assim, ó, P data inicial, end, e aqui, P data final. Beleza, então deixa eu copiar esse mesmo cara aqui embaixo, só para a gente manter variável, né? E aí aqui em cima eu vou colocar assim, ó, v.data, e esse cast aqui, ó, eu posso manter ele aqui, porém, perceba que o filtro está sendo feito em cima de v.data e não de cast v.data as timestamp, certo? Então, o filtro aqui é asDate e aqui o filtro é
essa timestamp. Mas a gente tem outro problema que a gente precisa ver se o Firebird vai interpretar. Por quê? Esse cara aqui é o mesmo parâmetro desse, não é? É. Então, esse cara aqui também é o mesmo parâmetro desse, não é? É. O que vai acontecer? Quando ele for solicitar esse parâmetro aqui, ele vai ter que solicitar qual tipo de dado? Ele vai ter que solicitar do tipo timestamp. Por quê? Porque esse cara aqui é timestamp, então ele precisa passar a hora também. Agora, esse cara aqui, ó, ele é do tipo date. Então, quando eu passo um tipo timestamp para um tipo date, o que vai acontecer? Ele vai tentar fazer um cache ou nesse cara aqui ou nesse cara aqui, certo? Para ele poder converter o tipo de dado. Vamos dar F9 aqui para ver como que vai ser a interpretação. Já deu para ver que ele fez timestamp. Por quê? Porque ele tem aqui hora também informada, certo? Então, vou colocar aqui, ó, 1/01/2022, das 0 horas, até 31/01/2022, às 23h59:59. Ou posso deixar tudo zerado também, mas aí é só a questão do que ele vai filtrar. Mas vou dar um OK aqui, ó, e vamos ver que resultado que a gente vai ter. Vamos lá. Performance, e a gente fez uma leitura de 2.000 registros na tabela venda. Vou dar um Shift F9, né, para a gente poder ler com o fetial. Então, Shift F9 aqui, mesmo parâmetro, OK, e a gente vê como que vai ser essa leitura, certo? Performance. Então, a gente leu aqui, ó, 2.533 registros na tabela venda e 66 na tabela atendimento. Significa o quê? Que ele conseguiu interpretar isso daqui, ó, extrair só a data para permanecer do tipo date, certo? Então, ele permanece do tipo date aqui normal, ou seja, ele faz a utilização do índice do campo data normal, sem problema nenhum, e aqui ele permanece como timestamp, certo? Então, por mais que eu tenha passado um timestamp aqui, ó, ele não fez essa conversão para timestamp do campo data da tabela venda, certo? Manteve tipo date certinho. Então, dessa forma aqui, fica bem melhor da gente fazer esse script aqui, certo? Então, você precisa transformar ele para timestamp, beleza, mas não faça isso através de uma view, porque se você fizer, ele vai filtrar por isso daqui, ó, por cast as timestamp, e isso aqui descaracteriza campo. Beleza? Então, passando o recado rapidinho aqui, ó, já estão abertas as inscrições para a semana rumo ao 10x, que é uma semana onde eu vou passar o passo a passo para você poder analisar um script seu de forma que você consiga melhorar a performance das suas consultas em pelo menos 10 vezes mais, certo? Então, existe sim forma de você melhorar a sua performance sem precisar mexer em hardware, sem precisar fazer nenhum tipo de investimento, mudar servidor, nem mudar a configuração, inclusive, de Firebird.conf, só mudando o jeito que você escreve. Então, eu vou mostrar um script de um jeito comum de ser escrito, a parte melhorada dele em SQL e a parte extrema de performance em PSQL, beleza? Inscrições já estão abertas, vai ser online e gratuito, é só clicar aqui embaixo e se inscrever, beleza? Espero lá. Vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.